duas grandes bases que você pode atrair diretamente de frente. Ou você pode atrair para os clientes que estão começando um novo negócio, ou você pode atrair clientes que já possuem a empresa aberta, já tem um contrato mensal com seus profissionais contábeis e deseja por algum motivo realizar a troca. Então a gente falou muito exaustivamente ontem. Quem ainda não assistiu, aproveita que você tem até o final. Você tem até o final dessa noite para terminar de assistir essa aula final, que ela vai sair fora do ar. Então ontem eu adiantei muito para vocês quais são as principais redes sociais que eu utilizo, que eu testo aqui na minha empresa de contabilidade e que vem dando bastante resultado. Agora, o que eu complementei é que cada uma dessas redes sociais tem um ponto principal, tem um pilar principal que você deve observar. O Google, ele atua de um jeito, Facebook e Instagram, ele é um outro totalmente diferente. Você tem que saber alinhar as expectativas e saber qual dessas duas redes, qual dessas duas plataformas se encaixa melhor para a sua estratégia que você vai adotar. E hoje eu quero trazer um tema porque é uma pergunta muito recorrente, não só de pessoas que me mandam aqui pelo Instagram, pelo direct do Instagram, ou de pessoas que eu já acompanho mensalmente quando eles iniciam o processo de utilizar as redes sociais para atrair esses tipos de clientes. Então eu falei que o Google, o Facebook, o Instagram é uma excelente plataforma para você utilizar para atrair esses tipos de clientes. Agora, se a gente não utilizar elas de maneira correta e a gente não saber como utilizar, isso não vai surgir efeito. E essa é a grande e principal pergunta que as pessoas me fazem: Eduardo, eu estou utilizando, eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, ou muitas vezes eu até comecei já meu escritório contábil, eu tenho um site, porém eu não estou tendo resultado. Ou seja, essas estratégias que você está dizendo que possuem resultado, que dão resultado, eu estou fazendo cada uma delas e por algum motivo isso não está trazendo resultado definitivamente para mim. Então é muito comum, é muito normal isso de acontecer. Aconteceu comigo lá no início e foi onde eu descobri uma coisa, que é isso que eu quero compartilhar com cada um de vocês, para que vocês saiam daqui, no final de todas essas aulas, utilizam essas estratégias que eu estou compartilhando e de fato não vai ter resultados. Então eu quero que você saiba antes como que você tem que aplicar isso de forma mais efetiva. Primeiro a gente tem que entrar num contexto que Facebook, o Google, o Instagram e o YouTube, todos eles são empresas privadas, ou seja, são empresas que têm o seu único objetivo ter lucro, ter faturamento. E isso, algumas aulas atrás, não me lembro recordamente quais foram essas aulas, eu até disse: como que vocês acham que essas empresas elas sobrevivem? Por que você acha que Facebook, o Instagram, o Google, eles te dão a plataforma totalmente gratuita para você utilizar e não cobram nada disso? Muita gente fala: o Instagram vai começar a cobrar, o Facebook vai começar a cobrar, o Google vai começar a cobrar. Eles nunca vão cobrar. Por quê? Porque o modelo de negócio que eles utilizam é completamente diferente do que a maioria acredita que é. Então, nesse fundamento principal, você tem que entender que essas empresas, elas vivem de faturamento, essas empresas, elas vivem de receita e você tem que começar a entender como que essas empresas, como que você pode se associar a elas para ter resultados no teu negócio contábil. Seja ela na tua página do Facebook, seja ela no teu Instagram, seja ela no teu canal do YouTube, ou seja ela no próprio Google, que é uma rede de pesquisa muito mais direta. Então a primeira coisa é, eles funcionam como uma empresa. Então é necessário você entender que eles são empresas e você inicialmente vai precisar colocar dinheiro nessas empresas. Como assim, Eduardo, colocar dinheiro? Vamos lá, quando você cria, por que a maioria das pessoas não tem, quando eu falo a maioria é porque eu analiso dezenas e dezenas de páginas de contabilidade que essas páginas não têm resultados. Por quê? Porque existe uma coisa chamada, que é isso que eu quero que vocês entendam, que eu descobri isso muito depois, então eu comecei a estudar e aprender como que se faz o jogo diretamente deles. Existe uma coisa que se chama orgânico, e existe uma coisa que se chama anúncios patrocinados, basicamente anúncios pagos.
Então, o que é uma coisa orgânica? Orgânica é você usa a plataforma, você cria lá a sua página, você cria a sua fanpage, você cria a sua conta do Instagram e você usa ela com os seus anúncios. Você põe lá, você põe seus posts, você põe os seus conteúdos, você de repente você está até gravando vídeo, de ajudando o empresário em alguma coisa, dando dica para o empresário em algum determinado segmento, porém você está confiando e você acha que existe somente a forma orgânica. O que é orgânico? É o próprio Instagram, ou o próprio Facebook, ou o próprio YouTube disseminar esse conteúdo. O que é disseminar esse conteúdo? Levar esse conteúdo para mais pessoas. Então isso, sem que você invista nada, sem que você coloque nada de dinheiro, R$0, é você confiar, é você acreditar na forma orgânica. Então, orgânica, como que um conteúdo se espalha? O Facebook, o Instagram e o YouTube, eles não divulgam quais são os critérios que eles fazem uma melhor distribuição de conteúdo. É assim que a gente chama na prática. E quer dizer, se eu ter vários seguidores, isso vai me ajudar? Também não ajuda muito. Por quê? Estima-se, é uma pesquisa que várias agências de publicidade fazem, o próprio Google de vez em quando fornece, que estima-se que de forma orgânica apenas 3% das pessoas que te seguem ou te acompanham o teu Facebook vão ver alguma coisa quando você posta. Então aqui a parada, você precisa entender que não adianta você produzir o melhor vídeo do mundo, não adianta você gravar os melhores stories do mundo, não adianta você fazer os melhores posts do mundo, seu conteúdo é excelente, se você não aprender a distribuir esse conteúdo. O que é distribuir? Fazer com que esses conteúdos cheguem a mais pessoas, cheguem a mais possíveis clientes que você de fato quer impactar. Então não dá para você acreditar que você vai usar as redes sociais, e vai viver tão somente do orgânico. Então o orgânico ele existe para todas as plataformas. Existe orgânico para Google, existe orgânico para Facebook, existe orgânico para Instagram e existe orgânico para o YouTube. Então todas essas 4 plataformas existem. Tanto o modelo tradicional orgânico, ou seja, aquilo que você não gasta nada para o seu conteúdo ser distribuído, e existe também o conteúdo pago, que a gente chama anúncios patrocinados. Então a grande sacada, o grande momento e o grande diferencial que me faz eu diariamente ter contatos de clientes, ter propostas de clientes, não é porque eu estou com o melhor conteúdo do mundo, não necessariamente é isso. Por quê? Porque eu sei fazer o meu conteúdo chegar para as pessoas certas. Aí vem aquela que a gente chama de objeção. O que é objeção? É aquilo que a pessoa não entende, já vem me falar, Eduardo, mas não vale a pena eu gastar no Facebook. Aí a reflexão que eu faço com essas pessoas, principalmente com os meus alunos, as pessoas que eu acompanho mensalmente, eu digo, olha, pega um orçamento geral e simula quanto que vamos imaginar, você montou o teu escritório contábil agora, lá, Souza Contabilidade, vamos lá, você montou o seu escritório de contabilidade, pegue um orçamento de quanto você gasta, ou seja, ou de quanto você investe para aparecer 15 segundos na Globo ou na emissora local da sua cidade. Pega um orçamento e simula. Aqui, em média, nem na Globo, aqui em média, numa TV de segunda, não de segunda, mas uma TV que seria uma concorrente da Globo, custa-se em média de R$ 3.500 a R$ 4.000 para você aparecer de 15 a 20 segundos lá por mês. Sem falar que você vai ter que produzir um excelente conteúdo, sem falar que você vai ter que gastar uma grana para gravar um comercial para aparecer na TV. E é ruim aparecer na TV? Não é ruim. Quer dizer que você vai ter que ter uma verba inicial muito maior. Que muitas vezes o que acontece nas nossas empresas de contabilidade, pelo menos foi o que aconteceu comigo, talvez você esteja começando, você já tem um bom investimento para começar.
mas essa não foi a minha realidade quando eu comecei. Então, para a gente que está começando com um investimento um pouco reduzido, talvez R$ 3.500, R$ 4.000 por mês inviabiliza 100% de utilizar o poder que o marketing tem para atrair pessoas. Esse é o primeiro ponto que eu, Eduardo Zandoná, na minha humilde opinião, não quer dizer que a minha opinião é verdadeira, considero que acaba prejudicando e não incentivando a gente começar a anunciar. Primeiro, pelo alto custo. Segundo, vamos pensar comigo. Na TV, você não tem os recursos que o Instagram, que o Facebook, que o Google tem para aparecer somente naquelas pessoas mais certas. Por exemplo, quando você põe um anúncio na Globo, lá no Jornal Nacional, não tem como você dizer, eu só quero que apareça para donos de restaurantes. Não tem como a Globo saber, ou qualquer outra TV, que aquele anúncio seu, você só quer que apareça para aquele tipo de pessoa. Então você vai botar lá um anúncio de contabilidade, o tiozinho que não quer nem saber de contabilidade vai ver, a outra pessoa que nunca tem empresa e nunca vai ter também vai ver. Então todo mundo vai ver, de repente até o empresário que você queria que assistisse, de repente do horário que você colocar, por exemplo, se você colocar no meio da manhã, essa pessoa não vai ver o seu anúncio. Por quê? Porque no meio da manhã ele não está assistindo televisão. Então, o segundo ponto negativo é que na televisão você não tem esse controle. E aí é onde a gente entra nas plataformas digitais que nas aulas anteriores eu disse, o Google e o Facebook, o Instagram sabe de tudo, absolutamente tudo que você faz nas suas redes sociais. Tudo, ele rastreia tudo. Se você entrar para comprar uma passagem aérea para São Paulo, com 30 segundos depois ele vai estar te oferecendo hotel em São Paulo, ele vai estar te oferecendo aluguel de carro em São Paulo, ele vai estar te oferecendo várias coisas em São Paulo, porque ele já sacou que de repente você quer ir viajar para aquele local. Então o Google coleta essas informações. E quando você vai fazer anúncios específicos, você tem essa autonomia, você tem essa facilidade na hora de anunciar. Porque, eu quero que só pessoas que pesquisam esse tipo de palavra no Google que o meu anúncio apareça. Então você precisa entender que nessas plataformas existem essas possibilidades de anúncio que dão uma otimização no nosso orçamento. Esse é o segundo ponto positivo que, na opinião de Eduardo, ele aparece. Então, voltando no nosso contexto de orgânico, o que eu quero dizer com orgânico? Por exemplo, o Google. O Google é uma grande plataforma de pesquisa. Então, tenho certeza que cada um de vocês aqui já utilizaram o Google em algum momento da vida para fazer algum tipo de pesquisa ou praticamente diariamente. Eu, por exemplo, uso diariamente para fazer pesquisas a plataforma Google. Então você tem que entender o que é o orgânico. O orgânico é você ter um site que quando você pesquisar lá, por exemplo, dietas de emagrecimento, um exemplo, ou contabilidades em tal lugar, vai aparecer uma sequência de sites lá embaixo. Aqueles sites, eles pagam lá, aqueles que são orgânicos, eles pagam lá para aparecer? Não pagam, é zero. Então você vai falar, Eduardo, então é melhor eu utilizar a parte gratuita, já que eu não tenho que pagar para aparecer. Esse fato existe. Só que, para você aparecer lá, existe uma série de regras que o Google utiliza para te colocar lá. Por exemplo, quantidade de acesso que teu site tem, quantidade de conteúdo que teu site tem, quantidade de pessoas que compartilham aquela notícia do teu site. Então, é inúmeras variáveis que, na minha opinião, para quem está começando, fica muito fora do nosso controle. Então, qual a possibilidade que eu recomendo para quem está começando? É utilizar o anúncio pago. O que é o anúncio pago? É você, independente se o seu site tem vários acessos, independente se o seu site tem 1 ano, tem 6 meses, você vai pagar para você aparecer para aquelas pessoas que você quer que apareçam. Então, como que você faz esse tipo de anúncio? Utilizando o gerenciador de anúncios do próprio Google. Então, nesse primeiro momento, você precisa entender que o Google tem 2 meios de você aparecer. Você pode aparecer
pelo modo gratuito, que isso você tem uma série de variáveis, não é a minha intenção falar quais são essas variáveis que você tem que aparecer. Tem como aparecer gratuito? Tem, desde que você tenha um excelente site, um bom site, um site antigo, ou seja, ele olha também a quantidade de tempo que seu site tem, produção de conteúdo, e isso é mais uma estratégia a longo prazo, ou seja, uma estratégia que vai te necessitar a mais longo prazo. Você pode sim tentar ranquear de forma gratuita, mas mais de um processo de longo prazo. Para a gente que está começando, a melhor estratégia é investir, ou seja, pagar para aparecer na frente daqueles possíveis compradores, pagar para aparecer na frente daquelas pessoas que está procurando o seu produto ou que está procurando o seu serviço. Então, no Google existe o orgânico e existe o pago. Qualquer uma dessas duas opções, você vai aparecer para os seus clientes. Então, é importante que você saiba que existe o pago e existe o gratuito. Agora, o Google é muito pouco provável que as pessoas utilizam, porque muita gente nem imagina que podem usar o Google para atrair clientes. O que a maioria das pessoas erram, que acham que marketing digital, acham que as redes sociais é simplesmente o Instagram e o Facebook. Então vamos falar um pouco mais especificamente desses dois pontos, falando de orgânico e falando de pago. Quando você usa essas duas redes sociais, eu vejo muita gente, a maioria de quando elas não têm resultados, é porque ela não entendeu a aula de ontem, que ela tem que utilizar o Instagram e o Facebook para nutrir esse possível cliente. Ou seja, não é aquela plataforma que você vai postar um vídeo, opa, eu estou aqui para te mostrar que eu tenho a contabilidade e vem aqui ser meu cliente. Não é dessa forma, sem antes gerar conteúdo, sem antes gerar valor, sem antes o cliente entender o que você faz, sem antes o cliente entender qual o seu diferencial, muito provavelmente ele vai comprar de você utilizando o Facebook e utilizando o Instagram. Então, primeiro, é não conhecer a estratégia por trás dessas duas plataformas. Então, primeiro você tem que saber, quer usar o Instagram e o Facebook? Beleza, então são duas plataformas para gerar relacionamento, ou seja, gerar autoridade, gerar relacionamento para o seu possível cliente, para depois de várias vezes o seu cliente ver um conteúdo seu, um conteúdo bom, um conteúdo que faz a diferença para ele, aí sim vai despertar a necessidade de compra ou vai despertar a necessidade de querer uma reunião com você e fechar um orçamento ou fechar a contabilidade com você. Então esse é o erro 1, erro básico. Não saber que tem estratégia correta para você utilizar essas duas plataformas. E segundo, é achar que você alinhou ali o conteúdo, você não, Eduardo, eu entendi, maravilha, eu sei que agora eu preciso gerar conteúdo que vai fazer a diferença para o meu cliente, conteúdo que vai ser diferente. Tá, estou publicando. Aí o que acontece? Não saca a diferença de orgânico e pago. Porque não adianta, pessoal, não adianta, eu estou aqui para te falar a verdade, estou aqui para te dizer a real, de como que você faz para ter resultado. Não adianta você achar que o seu conteúdo ele vai ser distribuído. Então, quando a gente fala em investir no Facebook, é o quê? Simplesmente você dizer para ele, Facebook, entrega esse meu conteúdo para mais pessoas. Eu quero que mais pessoas vejam esse vídeo meu. Eu quero que mais pessoas vejam esse conteúdo meu. Então, se você, usuário, empresa do Facebook, você que está usando o Facebook na área comercial, quer fazer isso, ele te diz, não, você pode, eu tenho aqui a forma de anúncios, ou seja, que são os tão conhecidos e chamados anúncios patrocinados, que é onde você investe para que o Facebook espalhe esse conteúdo para mais pessoas. Então, o bom é que quando você utiliza essa opção, utiliza esse recurso do Facebook, ele te dá várias possibilidades. Você pode anunciar por localização. Então, ou seja, lembra que eu falei na TV, você não tem o controle para quem você quer anunciar? O Facebook ele te diz, ele te dá até por rua se você quiser. Então, por quê? Por que ele te dá isso? Porque ele tem os dados de cada usuário dele da sua plataforma. Ele tem, provavelmente, qual restaurante você foi,
ele tem provavelmente aonde você trabalha, ele tem aonde você mora, ele tem até a sua data de nascimento, ou seja, é uma base de dados. Por isso que o Facebook monta ali a sua base de dados de usuários, para depois essa base de dados do usuário ser disponibilizada para as empresas realizarem anúncios. Então é muito mais assertivo, ou seja, e sem falar que, agora a gente vai falar de valores, sem falar que é muito mais assertivo e muito mais barato. Então, primeira coisa, entenda nessa aula de hoje que o Facebook, tudo aquilo que você posta, não é todo mundo que assiste, não é todo mundo que vê. Por quê? Porque ele barra para forçar você a anunciar, ou seja, forçar você a pagar. Ah, então as empresas perdem dinheiro? Não, aí as empresas, eu falo as porque eu também estou envolvido nelas, as empresas que já se ligaram nisso há muito tempo, isso não é de agora, não estou trazendo nenhuma novidade, eu simplesmente resolvi compartilhar isso que eu faço há 5 anos atrás, simplesmente as pessoas se ligaram que existe a possibilidade de você botar dinheiro no Facebook e automaticamente você fechar com mais clientes. Então essa que é a parada, você tem que entender que, opa, eu preciso investir para que meu conteúdo chegue para mais pessoas, porque não adianta ter o melhor conteúdo e as pessoas não verem que a minha empresa de contabilidade existe, não ver que eu sou especialista em algum segmento, não ver que eu tenho a solução para o problema dela. Então como que você faz essas pessoas verem? Utilizando o gerenciador de anúncios, utilizando a forma de anunciar para esses clientes. Vamos falar de valores. O que eu acho mais bacana e que poucas e pouquíssimas pessoas sabem, que ficam com medo. Primeiro, eles não sabem essa parada de orgânico e pago. Primeiro, eles acham que todo mundo que tem resultado no Facebook é no orgânico, posta lá e acha que aquilo vai se espalhar por conta própria e não vai. Aí ele se frustra e fala, o Facebook não dá dinheiro, o Facebook não dá retorno. Por quê? Porque aquilo que você posta, aquilo que você quer espalhar para as pessoas, simplesmente o Facebook não mostra, ele não mostra proposital, porque ele quer que as pessoas anunciem. E eu falando agora uma das perguntas também que muitas pessoas me fazem, Eduardo, quanto que eu preciso para começar a investir no Facebook? O bom é, voltando, eu gosto muito de comparar, porque muita gente acha, eu vou anunciar na TV, eu vou anunciar no rádio, porque lá vai me dar retorno. Hoje, para você anunciar no Facebook, você precisa de, no mínimo, R$5 por dia. Então não existe desculpa para você não usar essas plataformas para anunciar. O Google, existe limite? O Google é 0. Se você tiver R$1 por dia, ele vai te aceitar você investir. Facebook e Instagram, você precisa pelo menos de R$5 por dia. Se você não acredita que você não possa ter R$5 por dia para começar a anunciar, você não está preparado para montar o seu escritório de contabilidade. Por quê? Porque você não quer investir naquilo que vai te trazer retorno. Ah, Eduardo, vai trazer? Será? Vai. Se você fizer bem feito, vai, porque eu tenho retorno. Eu sei que tem. Eu não estou te trazendo teoria. Ah, não, põe lá para ver se dá certo. Não, eu estou te dizendo que tem retorno, desde que você saiba fazer a coisa correta, desde que você saiba fazer o jeito certo. Então você começa com R$5. Ah, Eduardo, R$5 eu vou impactar, eu vou mostrar para quantas pessoas? Hoje, para você mostrar para uma pessoa, em média, um anúncio ele está em torno de 2 a 3 centavos. Ou seja, você gravou lá um conteúdo, como economizar no pagamento de impostos para você, dono de restaurante. Além dele te possibilitar você fazer a segmentação para vários tipos, donos de restaurante, pessoas na minha cidade, pessoas na minha região, ele vai te cobrar por 2 ou 3 centavos para a pessoa visualizar aquilo. Então é muito barato. E é totalmente sobre o seu controle. Você pode parar e reativar quando você quiser. Agora, a grande sacada que você tem que ter você tem que imaginar, já é a prática do montinho montão que eu ensino durante os meus treinamentos, durante as minhas consultorias. Quanto que é o mínimo? R$5. Vamos imaginar que você investiu R$5 no mês, dá R$150. Você gastou R$150 no Facebook.
Aí vamos imaginar que a conta que eu faço é você foi lá e fez o anúncio patrocinado, mostrou algum conteúdo seu, você conseguiu fechar uma abertura de uma empresa. Exemplo prático, hipoteticamente você cobrou R$ 500, dando um preço barato. Então você cobrou R$ 500, poxa, você botou R$ 150 e voltou 500. Não tem aplicação no mundo que dá essa parada, que dá esse negócio. Não tem poupança, não tem aplicação financeira, não tem bolsa de valores, não tem nada que dá um retorno desse. Aí você tem que entender que, opa, esse mês eu tinha 150. Próximo mês eu vou botar R$ 200, eu vou aumentar R$ 50, porque teve retorno. Novamente, você fez, você não fechou uma abertura, você com 1 mês, 2 meses fechou um cliente mensal. Opa, então agora eu já tenho R$ 600 de clientes mensais, de um cliente que eu fechei. Você percebe que na medida do tempo que você vai fazendo isso, a sua base vai aumentando, até chegar que você está gastando R$ 1.000 por mês. E eu falo, gente, quando eu falo gastar, é investimento, porque você tem que entender que se você não fizer, você vai estar deixando de atrair clientes para a tua empresa de contabilidade. Então, se você não fizer, não é uma despesa, é um investimento que você faz. Porque eu, na minha humilde opinião, considero uma das melhores, não conheço estratégia diferente ainda para quem está começando uma empresa de contabilidade, sem ser usando as redes sociais para atrair clientes. Eu não encontrei algo mais barato ainda. Você sabe quanto custa comprar um cliente só? Muita gente fala, eu vou comprar que é mais seguro. Beleza, vamos fazer uma conta. Hoje um cliente te paga R$ 800 por mês. A média, se você conseguir comprar uma carteira de clientes, é por 10 vezes, o mais barato. 10 vezes o valor daquele honorário. Então quer dizer que com um cliente que me paga R$ 800 por mês, ele vai me custar no mínimo R$ 8.000 para adquirir aquele cliente. Agora você imagina, se você botar R$ 500 no Google e você conquistar um cliente só. Ou se você botar R$ 1.000 no Google, você conquistar um cliente. Não, vamos imaginar a forma mais pessimista. Eu gastei R$ 2.000 esse mês, mas eu conquistei um cliente de R$ 800. Você ainda está 100% no lucro. Por quê? Porque a média muito barata de comprar uma carteira de clientes hoje é de 10 vezes no mínimo. Então quer dizer que um cliente que paga R$ 800, ele vale, nessa opção de compra de carteira, pelo menos R$ 8.000. Então o que você tem que entender é que você tem que começar a usar o poder que essas redes sociais têm para você começar o teu escritório de contabilidade, para você começar a atrair seus clientes. E lembra do que eu venho falando sempre no início, é uma base que você vai fazendo e essa base vai se fortalecendo. Então chega um momento que você conquistou um cliente de 800. Daqui um mês você conquistou 8 de 800, você já tem 1.600. Daqui 3 meses você já conquistou de 800, você já tem 2 de 400. Então é uma base que você vai fazendo a cada vez, vai te dando mais ânimo e te dando mais motivação para você ir se aperfeiçoando nas ferramentas e ir se aperfeiçoando a ter segurança para investir mais. Então é importante, eu precisava trazer isso para vocês aqui, para você que está aqui comigo. Porque senão você vai correr, abrir um Instagram, abrir um Facebook, vai começar a publicar e vai falar, poxa, Eduardo, não tem um resultado nesse negócio. Não tem por quê? Porque o seu conteúdo não está sendo distribuído. Ou seja, aquilo que você está fazendo com muita dedicação, com muito carinho, você vai lá, escreve um artigo, escreve um texto, grava um vídeo explicando alguma coisa e o seu conteúdo não chega para as pessoas. Se ele não chega, o seu conteúdo não vai ser visto. Já vou dizendo para quem está aqui, tanto no YouTube como no Instagram, que caso vai tendo já perguntas, já estou vendo que no YouTube chegou algumas perguntas aqui, caso vai tendo perguntas, coloque nos comentários que agora eu vou parar um tempinho para a gente responder cada uma delas relacionada a esse assunto. Eduardo, uma outra pergunta que me fazem, eu só posso utilizar as redes sociais então, se eu quiser gravar vídeo ou me expor? Se você não quer gravar vídeo, se você não quer escrever conteúdo, qual que é a saída que eu te daria no início? Começa pelo Google, porque o Google você não vai aparecer nada, simplesmente você vai digitar lá que você faz o seu serviço, o cliente vai procurar contabilidade em Belo Horizonte,
a sua empresa vai aparecer, ele vai pegar o telefone ou o e-mail, vai te ligar, você vai negociar com ele, que na próxima aula a gente vai discutir como que você fecha essas vendas, como que você envia a proposta, como que você precifica, como que você faz, tudo isso é a aula da próxima aula. Então você simplesmente vai ter o quê? Pegar o telefone, o cliente vai te ligar, opa, você faz abertura de empresa? Opa, sim, nós somos da empresa tal, nós fazemos abertura de empresa, você deseja que a gente te envie um orçamento? Ah, você quer abrir sua empresa onde? Tal, você simplesmente vai falar por telefone e muitas vezes, se for serviço avulso, esse cliente, você nunca vai ver ele vai só simplesmente contratar o seu serviço, você vai acertar os pagamentos e ele simplesmente pronto. Ah, o cara quer abrir uma empresa, simplesmente você vai marcar uma reunião com ele, opa, tal, quer abrir uma empresa em tal lugar, tal, você vai ajudar ele, marca uma reunião, você não vai precisar gravar vídeo, você não vai precisar gravar conteúdo. Se você, talvez isso seja um impedimento para você começar, eu não comecei a gravar vídeo, não comecei a fazer conteúdo, o primeiro dia que eu comecei a anunciar no meu escritório de contabilidade, eu fiquei por muitos e muitos anos, acho que foram quase 3 anos, sem nem gravar vídeo, só usando o Google, só usando basicamente o Google, Então, isso não é um impedimento para você não começar, tá? Só queria deixar essa dica, porque muita gente acha que conseguir cliente é simplesmente só gravar vídeo. Não, não é simplesmente só gravar vídeo. Tem o Google, que inclusive o Google você nem usa vídeo, né? Mais texto ou anúncios direto jogando para o teu negócio. Então vamos lá responder algumas perguntas aqui no Instagram e depois algumas perguntas no YouTube, que é muito importante o que você está achando dessas aulas, coloque aí nos comentários. Coloque nos comentários também, pessoal, de quais cidades vocês são, só para a gente ter uma noção com quem a gente está falando aqui com cada um de vocês. Márcio, Eduardo, poderia me enviar as planilhas do Simples, por favor? Não consegui abrir no Telegram. Então, Márcio, eu não consegui te enviar por e-mail, elas estão lá no Telegram. Alguém que está lá no Telegram conseguiu abrir essas planilhas, elas estão em WinRAR e elas só abrem no computador. Então é importante que você acessem pelo o computador que vocês vão conseguir abrir essas planilhas. Ademir, qual o tipo de conteúdo que tem mais assertividade? O tipo de conteúdo que tem mais assertividade no Facebook e no Instagram é vídeo. São conteúdos que tem mais assertividade. Por quê? Geralmente, para quem vai assistir pequenos vídeos, o Facebook e o Instagram ele tem mais assertividade para mais pessoas. O Google é conteúdo exclusivamente para conteúdo escrito, conteúdo de textos. Então, o Google tem uma grande assertividade de conteúdos de texto. E YouTube, pessoal, o YouTube é a nova televisão do futuro. Pelo menos eu, Eduardo, eu só assisto a TV para uma coisa, só para assistir telejornais durante uma vez ao dia. Não uso TV aberta. É basicamente 90% do meu tempo, quando eu estou em casa, eu uso exclusivamente só o YouTube para assistir canais específicos. Então, o YouTube é a nova televisão do futuro. Então, no YouTube é conteúdo puro, conteúdo em vídeo. Deixa eu ver aqui no nosso YouTube. Ontem fiz todo o processo de anúncio no Google, só não finalizei porque ainda não temos site, também porque em meio da crise é complicado. Então, Luzimara, quais as opções que eu te dou nesse momento? Para você que ainda não tem site. Você pode fazer uma campanha de negócios locais utilizando o teu telefone, jogando essas pessoas para o teu telefone, tá? Não tem impedimento. A única coisa é que lá na hora de criar a campanha, você não vai criar direcionamento de site, você vai criar uma campanha para ligações. É uma opção para quem está começando. Agora, site converte melhor, Eduardo? Sim, site converte melhor, por quê? Mesma coisa. Vamos imaginar que você vai contratar... Eu sempre gosto de fazer essa reflexão, porque, pessoal, a primeira impressão que você passar é a impressão que vai determinar se o seu cliente vai comprar de você. Então, igual eu falei lá no início do e-mail, se eu vou comprar de uma empresa onde o e-mail é fulandetal@gmail.com e tem outra empresa onde fulandetal nome da empresa.com.br, eu, que particularmente não conheço ainda a empresa, vou pensar em comprar de uma empresa que tem um e-mail, que tem um site. Então a questão de site, ela não é uma obrigação no início, mas é uma questão que passa mais credibilidade. O que eu te sugiro, existem modelos de sites que você consegue fazer muito barato,
acho que R$300 você consegue fazer um site super básico. Ou, não tenho nada, Eduardo, não tenho R$300. Faça uma campanha jogando para o seu telefone, o seu endereço, o seu telefone, e comprometa. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Eu quero um comprometimento, eu quero um documento escrito que os próximos serviços, 50% vão ser dedicados para você provisionar para fazer o seu site. Por que o Eduardo pede isso? Porque eu sei que quando você fizer, os resultados vão ser muito melhores. Então não é desculpa. Você não tem nada? Comece por telefone. Depois, 50% da receita que você for adquirindo, eu quero que ela seja provisionada para você fazer o seu site. Porque eu sei que isso vai trazer mais resultados. Então, não é um impedimento para você começar a não ter site. Pode começar jogando para o telefone. Mas no Google, pelo que eu vi, são planos mensais. Então, né, o plano mínimo é 400 e pouco. Não, tá errado, Luiz Mário. Você entrou em algum outro site, ou você pode ter jogado lá, porque existem muitas empresas, muitas agências que usam da má fé. Não é má fé, né? Eles fazem anúncio e você acaba não observando. Você provavelmente possa ter caído em um site de alguma agência de marketing que oferece esse tipo de serviço. É diferente. O Google, falo 100% de certeza, 100% de confiança. Não existe plano mensal. Você começa com o que você tem. Você tem que ver se você está na plataforma oficial do Google. A plataforma oficial do Google é Google Ads. ADS. Google Ads. Então, é só esse detalhe que você precisa observar. Se tem alguma coisa lá cobrando por planos mensais, alguma agência, alguma outra coisa que não é a ferramenta do Google oficial para prestar esse tipo de serviço. Então, cuidado que não tem plano mensal de R$400 por mês. E complementando a sua pergunta, pagamos pelos cliques. Sim, no Google você paga pelo clique. Ou seja, você anunciou lá, contabilidade em Manaus. O cara pesquisou lá, contabilidade em Manaus. Apareceu o seu anúncio, empresa Manaus Limitada, telefone tal. O cara clicou para ver o seu telefone, aí você paga. Se simplesmente o cara viu e não fez nada, você não paga. Você paga por clique. O Google trabalha assim, que eu considero um ponto muito importante, muito interessante do Google, que ele te cobra só pelas pessoas que realmente foram lá ver o seu telefone. Eu achei um plano de 299. Pessoal, cuidado. Eu vou colocar lá no Telegram, então, o link oficial da plataforma do Google para vocês já dando uma olhada, caso vocês querem começar. Mas não tem nada de plano mensal. Não tem nada de plano mensal. Quando fazemos, ele vai nos dando os tipos de pacote de acordo com a sua necessidade. Isso que eu entendi. É uma boa. Contudo, nesse momento pesa. Eu vou repetir o nome. É Google, Google, Ads, ADS. Essa é a plataforma oficial do Google, não tem nada de plano mensal. Inclusive, eu vou fazer assim, então, eu vou gravar um conteúdo adicional e vou colocar o site e a plataforma certinho que você utiliza para fazer esses anúncios no Google. Repete o nome, por favor, Google Ads. Então, pessoal, isso foi um dos temas que eu quis trazer para vocês aqui hoje. Eu quero aproveitar, para você que está aqui, é isso que o Ademir colocou ali, Google Ads. Se você está aqui até o final dessa aula, amanhã é feriado, dia do trabalhador, dia do nosso trabalhador, mas não quer dizer que não é dia de conteúdo, porque aqui o meu comprometimento com vocês foram exatamente 21 aulas para a gente chegar no dia final, que é o dia 14/5, onde a gente vai ter muito mais aprofundado e muito mais conteúdo prático para cada um de vocês. Não só os nossos conteúdos práticos, não só somente a parte técnica, que é um dos fundamentos também, mas também a parte toda de anúncios nessas redes de plataformas de pesquisa e do Google. Então, para você que chegou aqui até o final, 8h43, te espero amanhã, aqui no mesmo horário, às 20 horas, para a gente dar sequência nessas sequências de aulas de 21 dias para te ajudar a você montar o teu próprio escritório de contabilidade. Foi um forte abraço estar com cada um de vocês aqui. Foi um forte abraço para quem está aqui com cada um de vocês. A gente se vê amanhã no mesmo horário, no mesmo local. Um forte abraço para você aqui do Instagram e para você também do YouTube. Até amanhã.